Olá, professoras e professores, eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 4º ano de Matemática, texto 12 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a receita, que apresenta partes bem definidas, tais como título, ingredientes e modo de fazer. Sua função é ensinar a preparar um alimento. É importante que os alunos compreendam efetivamente a linguagem e a estrutura básica na qual se baseiam as receitas culinárias, por ser um texto muito utilizado no cotidiano. A matemática é inerente a esse gênero textual, pois ele precisa apresentar as indicações de quantidades, as medidas, proporções dos ingredientes e o tempo para o preparo do alimento. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemática e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são as EF04MA04, EF04MA08 e EF04MA15. E os descritores são D18 e D20. As habilidades destacadas se referem a utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo, a resolver com suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples de contagem, utilizando estratégias e formas de registro pessoal, a determinar um número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações fundamentais com números naturais. Os descritores se referem a calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais e resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão, multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente receitas de alimentos que julguem pertencer ao centro de interesse dos alunos. Elas serão necessárias para possibilitar aos alunos uma atividade prática que os ajudará a perceber a estrutura composicional desse gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura compartilhada, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem aqueles que o farão. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem. Durante o momento da conversa sobre a receita, observem quais alunos participaram espontaneamente e incentive aqueles que não fizerem. As explanações feitas pelos alunos durante esse momento possibilitará que vocês, professores, avaliem qual o nível de conhecimento prévio eles apresentam sobre esse gênero textual. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 2 e 3. A resolução da questão 4 será feita de forma individual. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 5. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemática. O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade
e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone "Quer saber mais?", que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem a proposta da leitura silenciosa. Lembre-se de que ela é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento das habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para as resoluções das questões 1, 2 e 3 é que sejam realizadas em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como formam os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta da formação dos grupos, indiquem aos alunos como deverão formá-los de acordo com objetivos que traçarem. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprirem as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem para observar como os alunos lidam com essas questões. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro "Quer saber mais?", realize a explicação do conteúdo abordado e certifique-se de que os alunos o compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Durante a resolução coletiva da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Incentivem que alguns componentes de cada grupo se voluntariem espontaneamente para demonstrarem no quadro como chegaram às respostas. Destaquem que eles não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Realizem apenas as intervenções necessárias. Finalizem a atividade realizando a proposta da questão 3. Professoras e professores, não esqueçam de solicitar aos alunos que tragam uma calculadora para a próxima aula. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, explora a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente algumas calculadoras, no mínimo 4. Esse material é necessário para possibilitar aos alunos uma atividade prática, na qual exercitarão o uso da calculadora, que é um instrumento muito utilizado para fazer cálculos com rapidez e precisão. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução dessa atividade prática é em grupos. Se desejarem, indique aos alunos como os grupos serão formados. É importante que, durante esse momento, os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprirem as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem para observar como os alunos lidam com essas questões. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a explicação do conteúdo abordado no texto do quadro "Quer saber mais?" e certifique-se de que os alunos o compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Durante a resolução coletiva da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 2. Durante o momento de demonstração das respostas, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições.
Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. A proposta para a resolução da questão 3 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Se desejarem, orientem os alunos a formar os mesmos grupos compostos na atividade 4. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Possibilitará aos alunos um contato direto com o conteúdo abordado, favorecendo assim a compreensão, portanto, os incentive a realizá-la. Em seguida, realizem a leitura com fluência e entonação adequadas e expliquem do conteúdo abordado seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao final, certifique-se de que os alunos o compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. A proposta para a resolução das questões 1, 2 e 3 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que observem o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a resolução para as questões propostas é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como cada um deles tem consolidado os conteúdos estudados. Se for necessário, realize intervenções individuais ou coletivas. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo.